O que aconteceu com os discípulos após a ascensão de Jesus? Ali começava a missão mais desafiadora de suas vidas. Homens comuns, impulsionados por uma fé inabalável, espalharam a mensagem de Cristo pelo mundo, enfrentando perseguições e se tornando as sementes de uma fé que mudaria a história. Simão Pedro, a Rocha. Esse nome, dado a ele pelo próprio Jesus, carrega um peso imenso. Ele não significa apenas uma mudança de identidade, mas uma profunda transformação de destino. Ele se tornou uma figura central, o líder da crescente igreja em Jerusalém. Seu carisma natural e fé inabalável fizeram dele a escolha óbvia para guiar os primeiros crentes em tempos incertos. Ele foi o pastor do rebanho, encarregado do cuidado dos seguidores de Cristo. Ele era conhecido por pregar com poder, suas palavras ressoando com convicção e verdade. O Espírito Santo agia através dele, cativando audiências e convertendo corações. Seus sermões não eram meras palestras, mas apelos apaixonados por arrependimento e fé. Seu compromisso com o Evangelho era inabalável, mesmo diante de intensa perseguição. Ele enfrentou prisões e flagelações brutais, mas seu espírito permaneceu intacto. Essas provações só serviram para fortalecer sua determinação e aprofundar sua fé. Impulsionado por seu chamado apostólico, sua jornada eventualmente o levou a Roma, o coração do Império Romano. Lá, ele liderou destemidamente a crescente comunidade cristã. Tudo isso enquanto vivia sob a constante ameaça da ira do imperador Nero. O reinado de Nero foi um capítulo sombrio para os cristãos, marcado por crueldade e injustiça indizíveis. Por fim, ele foi condenado à crucificação, a punição romana máxima. Mas em seu ato final de humildade, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele se sentiu indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, Jesus Cristo, demonstrando um profundo senso de reverência e abnegação. Sua morte, a morte de um mártir, selou para sempre sua fé inabalável. Seu sacrifício se tornou um farol de esperança, inspirando incontáveis gerações de crentes a permanecerem firmes em suas convicções. De um pescador impulsivo ao pilar inabalável da igreja primitiva. Sua vida e morte continuam a ecoar através dos séculos, servindo como um poderoso testemunho do poder duradouro da coragem, devoção inabalável e fé inabalável. João, o discípulo amado, viveu uma longa vida de liderança e amor perseverante. Exilado em Pátimos, recebeu as visões do Apocalipse, tornando-se fonte de esperança para a igreja. Em seus últimos anos, pregava: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros", resumindo o legado de Cristo. Tiago, irmão de João, era um dos mais próximos de Jesus e pregava com ousadia em Jerusalém. Sua influência incomodou Herodes, que o executou à espada, tornando-o o primeiro apóstolo mártir. Sua morte chocou a igreja e marcou o início de perseguições mais severas. O Filho do Trovão mostrou que a fé vale o sacrifício supremo. Seu martírio fortaleceu a determinação dos primeiros cristãos. André, o primeiro chamado, levou o evangelho do leste da Turquia à Grécia. Em Patras, recusou-se a negar a fé e foi amarrado a uma cruz em X. Mesmo na cruz, pregou por 2 dias, transformando o sofrimento em proclamação. Sua coragem fez dele um farol de fé. André mostrou que a mensagem de Cristo pode ser proclamada até o último suspiro. Filipe, prático e curioso, levou o evangelho à Frígia, enfrentando crenças pagãs. Em Hierápolis, desafiou o culto local e converteu muitos, incluindo a esposa do procônsul. Por sua ousadia, foi crucificado, orando pelo perdão de seus algozes. Filipe selou sua fé com coragem em terreno hostil. Bartolomeu, identificado como Natanael, levou o evangelho à Índia e à Armênia. Converteu milhares, incluindo o rei, mas enfrentou a fúria dos sacerdotes locais. Foi esfolado vivo e decapitado, permanecendo fiel até o fim. Sua sinceridade e perseverança marcaram a história da fé armênia. Mateus, o cobrador de impostos que se transformou,
Escreveu o Evangelho que faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele pregou entre os judeus e depois na Etiópia, onde foi martirizado por defender a fé. Morreu aos pés do altar, mostrando que ninguém está fora do alcance de Deus. Sua vida prova o poder da transformação e do perdão. Tomé, famoso por duvidar, tornou-se um crente convicto após encontrar o Cristo ressuscitado. Viajou até a Índia, enfrentando desafios culturais e religiosos. Fundou comunidades cristãs e foi martirizado por uma lança. Sua jornada da dúvida à fé plantou sementes que florescem até hoje. Tomé é prova do poder de um encontro pessoal com Jesus. Tiago, filho de Alfeu, é pouco mencionado, mas sua fidelidade silenciosa foi essencial. Teria pregado na Síria e Pérsia, sendo martirizado em Jerusalém ao recusar negar Cristo. Sua morte mostra que até as vozes mais discretas têm grande impacto. O serviço fiel, mesmo anônimo, é poderoso no reino de Deus. Simão, o Zelote, transformou seu fervor revolucionário em paixão pelo Evangelho. Viajou com Tadeu pela Síria, Mesopotâmia e Pérsia, enfrentando perseguições. Recusou sacrificar aos ídolos e foi martirizado, cerrado ao meio. De guerreiro a mártir, sua vida mostra o poder transformador de Cristo. O zelo redirecionado tornou-se força para o bem eterno. Tadeu, também chamado Judas, escreveu uma epístola de exortação à fé. Missionou com Simão na Pérsia, onde ambos foram martirizados por se recusarem a adorar deuses locais. Tadeu foi espancado e decapitado, permanecendo fiel até o fim. Seu legado é coragem e fidelidade, mesmo com poucas palavras registradas. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, cometeu um ato de traição que ecoaria através dos séculos. Seduzido pela promessa de ganho material, ele entregou Jesus às autoridades por 30 moedas de prata. Este momento sombrio, marcado por um beijo traiçoeiro, selou o destino de Jesus e lançou uma sombra sobre a comunidade dos seguidores. Consumido pelo remorso e atormentado pela culpa, Judas não conseguiu suportar o peso de suas ações. A traição o assombrava, e a visão do sofrimento que causou o levou ao desespero. Incapaz de encontrar perdão ou redenção em seus próprios olhos, ele tirou a própria vida, deixando para trás um legado de arrependimento e um campo conhecido como o Campo de Sangue, um testemunho silencioso de sua tragédia. A partida de Judas deixou um vazio no círculo dos apóstolos. Diante da perda e da necessidade de restaurar a ordem divina, os 11 apóstolos se reuniram em oração fervorosa. Eles buscaram a orientação de Deus para preencher a vaga deixada pela traição, reconhecendo a importância de manter a integridade do grupo original. Era crucial restaurar o número 12, um símbolo poderoso das tribos de Israel e da plenitude do povo de Deus. Acreditava-se que a restauração do número 12 era essencial para a continuidade da missão apostólica e para o cumprimento do plano divino. O número 12 representava as 12 tribos de Israel, a base da aliança de Deus com seu povo. Cada tribo tinha seu próprio símbolo e herança, e juntas formavam a nação escolhida. A restauração do número 12 era, portanto, um ato de reafirmação da promessa de Deus e da continuidade de sua obra através dos apóstolos. A escolha do substituto de Judas não foi deixada ao acaso. Após intensa oração e busca pela vontade divina, os apóstolos lançaram sortes. Este método, comum na época, era visto como uma forma de permitir que Deus revelasse sua escolha. Eles confiaram plenamente na vontade de Deus, acreditando que ele guiaria o resultado do sorteio. A oração era um elemento essencial nesse processo, demonstrando a dependência dos apóstolos da sabedoria e direção divinas. Matias foi o escolhido. Ele aceitou o chamado com humildade e dedicação, juntando-se aos outros apóstolos na proclamação do Evangelho. A tradição nos conta que Matias pregou corajosamente e, como muitos dos primeiros seguidores de Cristo,
foi martirizado por sua fé. Sua história, embora breve, representa a restauração da fé e a continuidade da missão apostólica. Ele preencheu a lacuna deixada pela traição, fortalecendo a corrente da fé que ligava os apóstolos e a igreja nascente. Mesmo diante da queda de um dos seus, o propósito redentor de Deus prevalece, transformando a tragédia em oportunidade para a renovação e fortalecimento. A fundação apostólica foi reafirmada com a escolha de Matias, solidificando a base da igreja. E assim, fortalecida e completa, a igreja estava pronta para levar a mensagem do Evangelho a todas as nações do mundo, cumprindo o mandamento de Jesus. Das fileiras de homens comuns, indivíduos muito parecidos conosco, emergiram figuras que desafiariam as expectativas e alterariam o curso da história. Eles não eram reis ou imperadores, nem estudiosos ou guerreiros célebres. Eram, em essência, pessoas de origens humildes, suas vidas aparentemente sem importância até que o destino interveio. Até o sacrifício máximo, ao martírio, esses indivíduos enfrentaram provações que testaram os limites da resistência humana. Foram submetidos a perseguições, desprezo e sofrimento inimaginável, mas sua determinação permaneceu inabalável. Seu compromisso inabalável com suas crenças os transformou em símbolos de resiliência e fé inabalável. Os 12 apóstolos, um pequeno grupo de seguidores dedicados, embarcaram em uma missão que mudaria o mundo para sempre. De origens humildes, espalharam sua mensagem por toda parte, enfrentando adversidades e dúvidas com convicção inabalável. Seus ensinamentos ressoaram em pessoas de todas as esferas da vida, acendendo uma revolução espiritual que continua a inspirar milhões hoje. Foi com sua fé inabalável e coragem indomável que eles enfrentaram os desafios diante deles. Permaneceram firmes diante da oposição, seus espíritos inabaláveis pelas forças que buscavam silenciá-los. Sua bravura tornou-se um farol de esperança, iluminando o caminho para as gerações vindouras. Suas vidas e suas mortes, cada uma um testemunho do poder da crença, tornaram-se entrelaçadas com o próprio tecido da história. Abraçaram o sacrifício, compreendendo que sua existência terrena era apenas um momento fugaz na grande tapeçaria da eternidade. Sua disposição de dar a vida por suas convicções serviu de inspiração para inúmeros outros. Seus sacrifícios não foram em vão, pois foram as sementes de uma fé que floresceria e prosperaria em todo o mundo. Como pequenos brotos emergindo do solo, sua mensagem enraizou-se nos corações dos crentes, espalhando seus ramos por toda parte, oferecendo consolo e orientação àqueles que a buscavam. Essa fé, nascida em um pequeno canto do mundo, atravessou séculos e continentes, transcendendo fronteiras geográficas e diferenças culturais. Tornou-se uma linguagem universal de esperança, unindo pessoas de diversas origens sob uma bandeira comum de crença. Eles, por meio de suas ações e palavras, nos ensinam lições inestimáveis sobre o espírito humano. Transmitem sabedoria que transcende o tempo, oferecendo orientação sobre como viver uma vida com propósito, significado e convicção inabalável. Eles nos mostram que a fé não é a ausência de medo, mas sim a coragem de enfrentá-lo de frente. É a capacidade de permanecer firme diante da adversidade, de permanecer inabalável em nossas crenças, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Eles revelam que o verdadeiro propósito é muitas vezes encontrado no sacrifício, em dedicar-nos a algo maior do que nós mesmos. É através de atos altruístas de serviço e compromisso inabalável com nossos valores que descobrimos o verdadeiro significado de nossa existência. O eco de seus testemunhos, embora proferidos séculos atrás, continua a ressoar em nossos corações hoje. Suas vozes, levadas pelos ventos do tempo, servem como um lembrete constante do poder da fé e do legado duradouro daqueles que ousaram acreditar. Seu exemplo desafia cada geração a examinar seus próprios valores,
a questionar suas próprias crenças e a lutar por uma vida de maior significado e propósito. Ele nos convoca a abraçar nosso próprio potencial para a grandeza, a nos tornarmos faróis de esperança em um mundo que muitas vezes parece envolto em escuridão. Desafia-nos a viver com significado, a causar um impacto positivo no mundo ao nosso redor e a deixar um legado que inspirará as gerações futuras. Instiga-nos a abraçar nossos dons e talentos únicos e a usá-los para criar um futuro melhor para todos. Que a memória desses homens extraordinários, sua fé inabalável e seus sacrifícios altruístas sirvam como uma fonte constante de inspiração e orientação em nossas próprias vidas. Que seu exemplo o inspire a manter a chama da fé em seu próprio coração, a nutri-la e a permitir que ela ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, significado e convicção inabalável. Que você mantenha a chama da fé queimando intensamente, um farol de esperança em um mundo que muitas vezes parece escuro e incerto. Que seja uma fonte de força e resiliência, capacitando-o a superar qualquer obstáculo e a permanecer firme em suas crenças. O caminho que eles abriram, pavimentado com coragem, sacrifício e fé inabalável, continua a se estender diante de nós, convidando-nos a embarcar em nossa própria jornada de descoberta espiritual. E agora, cabe a nós seguir em frente, abraçar seu legado e continuar seu trabalho, espalhando a mensagem de esperança, amor e fé para todos os cantos do mundo.